Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Você já está enriquecendo? O material desse curso está sendo útil para você? Está clareando a sua mente? Está sendo legal? A nossa jornada, ela passou por vários percalços, tá? Então, começamos aí falando sobre desejo, fé e confiança, autossugestão, vimos o seu cavalo e chegamos aqui finalmente no módulo 4, conhecimento especializado. Então, vamos lá. Conforme o início de cada módulo, eu mostro um livrinho que tem a ver com o conteúdo do módulo. E esse livro, esse tomo responsável aqui pelo módulo 4, é esse livrão enorme aqui, tá? E o conhecimento especializado será o seu GPS para a riqueza. Legal? O GPS para a riqueza. Então, olha só no mapinha que legal que ficou. Começamos aqui nas regiões semi-montanhosas ali, falando sobre o desejo, a questão do fogo, a luz do desejo. Depois, descemos aqui, viemos até os desertos, as regiões áridas, e aprendemos um pouco mais sobre fé e confiança. Depois seguimos até aqui as regiões semi-pantanosas, semi-peninsulares, um pouco mais verdejantes, falando sobre autossugestão, e a sua fazenda está meio por aqui, cara. A herança que você recebeu está aqui. E depois voltamos até a região dos desertos e chegamos até o conhecimento especializado, beleza? Então tá aqui, módulo 4, conhecimento especializado. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: antes da gente falar de fato o conhecimento especializado que eu vou mostrar para você, tem conhecimento especializado que é, digamos assim, universal, que você precisa entender de maneira específica, e tem conhecimentos, digamos assim, que não são tão especializados assim, são mais genéricos, enfim, são mais abstratos, tá? Esse módulo aqui, vamos começar falando do alinhamento do conhecimento na sua vida. Então, vamos lá. O conhecimento, ele tem duas maneiras que ele pode se apresentar até você. O conhecimento específico e conhecimento geral, que eu vou denominar aqui como entretenimento, tá? Então, olha só, vamos voltar aqui. Ah, Carbone, por que você chama o conhecimento geral de entretenimento? Você vai entender no decorrer do slide da apresentação aqui para você, mas basicamente é o seguinte, meu jovem. Conhecimento geral não é conhecimento, é entretenimento. O que o fulano falou, o que o fulano fez, sabe? A situação que aconteceu lá na PQP, entendeu? Isso não tem a ver com o seu objetivo, com o seu desejo. E é isso que você tem que ter em mente de forma bem pragmática, tá? Por mais que você ache que, ah, não, mas aquela coisa influencia em algum modo, ou indiretamente, o negócio ou o empreendimento que você esteja fazendo, o que vai influenciar mais vai ser o seu conhecimento especializado e aplicado, tá? Especializado e aplicado, tá? Então, quanto mais melhor de bom você for, melhor você vai aplicar esse conhecimento, e aí, independentemente das oscilações de mercado, independentemente das trocas aí políticas, independentemente do tipo de feed no Instagram que você tiver, independentemente das companhias que você tiver, das relações, sejam íntimas ou não, que você tiver, se você for uma pessoa de conhecimento, você estará bem servido em qualquer lugar que você estiver. Agora, se você for uma pessoa de entretenimento, você estará basicamente lascado em qualquer lugar que você tiver. Por quê? Porque o entretenimento é simplesmente algo passivo, é algo que não tem raiz. O conhecimento, ele é atemporal. Conhecimento verdadeiro é atemporal. Aí você pode me perguntar assim, pô, Carbone, mas e profissões que foram extintas, né? Elas tinham conhecimentos, quer dizer que não era conhecimento o que elas tinham? Uma coisa é a habilidade técnica, outra coisa é o conhecimento de maneira geral, por exemplo, da economia das relações humanas, conhecimento de marketing, de vendas, conhecimento de você divulgar o seu trabalho, conhecimento de você saber se aprimorar, de ter a mentalidade focada no crescimento. Isso aqui é o contexto semântico de conhecimento
neste módulo, beleza? Então, conhecimento significa isso que vai além, por exemplo, de uma circunstância presente para você, tá? Nesse comecinho aqui. Isso vai ficar mais claro no decorrer do módulo, como a gente sempre faz, tá? E vamos voltar aqui no começo. Todo começo de módulo leva um tempinho até pegar no tranco. Então, temos aqui conhecimento específico, que é bom, é positivo, e entretenimento, que é conhecimento geral. Qual que é a diferença deles, né? A diferença é que o conhecimento específico, ele está alinhado com o seu propósito. Já o entretenimento está alinhado com outros propósitos. E vou voltar aqui para a tela para fazer essa primeira distinção fundamental. O conhecimento específico, ele sempre vai estar alinhado com o seu propósito, com o que você quer construir para a sua vida. Enquanto que, por outro lado, o entretenimento é basicamente um monte de gente vivendo os propósitos delas ou cópias de propósitos dos outros, que seja, só que não é o seu propósito. E aí, porque essas pessoas apresentam de uma maneira grotesca ou pitoresca, ou de uma maneira, sabe, chamativa, isso constitui no entretenimento, porque tende a chamar a atenção. Você vê um cara com uma melancia no pescoço, dançando uma dancinha ridícula, isso tende a chamar a atenção pelo fator da inusitabilidade, mais uma palavra difícil, qualidade do que é inusitado, pelo fator também de uma espécie de alívio cômico, por conta de papéis sociais, e por aí vai, a gente pode seguir nessa digressão ad infinitum. A ideia é que o conhecimento geral, ele não tem a ver com o seu propósito. E toda vez, né, por outro lado, que você consumir alguma coisa que tenha a ver com o seu propósito, saiba que não é conhecimento geral, é conhecimento específico. Vamos supor que você esteja ouvindo um podcast que tenha tudo a ver com o seu nicho de atuação no mercado. Isso é conhecimento específico. Você está estudando e modelando pessoas que estão na sua área ou que estão futuramente, ou melhor dizendo, ou que você estará futuramente no lugar daquelas pessoas se você seguir na sua jornada. Então, essa é a postura mental que você deve ter quando você busca conhecimento. Tá? Agora, qual que é a postura mental que a maioria das pessoas tem? De considerar o conhecimento como entretenimento. E vamos ver a diferença aqui entre conhecimento e entretenimento. Quando você está numa mentalidade de conhecimento, você está na mentalidade de bora para cima, de buscar o novo. Quando você está na mentalidade de entretenimento, existe uma aversão a pensar a longo prazo. Como assim, Carbonão, aversão a pensar a longo prazo? Pensar a longo prazo de maneira estratégica torna-se aversivo. A pessoa pode usar, por exemplo, como desculpa o sistema, que as coisas dão errado, sabe? Que percebe a dificuldade ao invés da oportunidade, e por aí vai. Então, existe uma mentalidade de aversão em pensar a longo prazo, tá? Olha só a diferença. Quando você está na vibe de conhecimento específico, você sempre tem esse pensamento em mente. Como isso vai me ajudar a realizar o meu desejo? Quando você está na mentalidade de entretenimento, você está numa mentalidade de estagnação, de obsessão. Qual que é a commodity do entretenimento? A sua atenção, a sua opinião. Qual que é a commodity do crescimento, do conhecimento específico? O esforço, a estratégia, a visão de longo prazo, tá? Outra diferença fundamental. Lembra do módulo 3, se você viu sequencialmente, tá? O módulo 3, a gente estava falando do cercamento da sua fazenda. E parte desse cercamento consistia no céu estrelado ou no sol maior, digamos assim, que as estrelas do seu céu e mais potente, de modo que as estrelas ficariam invisíveis na magnitude do seu sol. Então, como é que fica quando você está na mentalidade de entretenimento? Você está na mentalidade aqui, ó, você não tem cercamento nenhum. O seu desejo é, digamos assim, fraco e você não tem, sabe, um propósito maior do que os estímulos das estrelas do seu céu mental. Ou seja, o feed no Instagram, no TikTok é mais forte do que a sua força de vontade em seguir o seu desejo, tá? Ah, e como é que você muda isso? Aí você empodera o seu desejo, veja o módulo 1 para mais detalhes, tá? Você também age com mais fé e principalmente você
age de maneira a se autossugerir. Vendo o terceiro módulo, você vai entender melhor para empoderar o seu desejo de modo que ele seja maior do que as outras estrelas, tá? E como? Com o seu cavalo, cara. O seu cavalo emocional. Você tem um cavalo. Legal? É bom você usá-lo, tá? E qual que é a barreira aqui de obtenção de conhecimento e da estagnação? Orgulho, preconceitos e vieses cognitivos. Então, vamos voltar aqui, tá? Então, eu sei que eu já joguei um monte de coisa aí na sua mente, né? Talvez de uma vez só, mas a ideia é a seguinte, meu jovem. Então, você tá numa vibe de buscar conhecimento. Você já viu a autossugestão, você viu o desejo, você viu a fé, você viu que é importante você ter, sabe, essas duas qualidades bem desenvolvidas em você. E aí você viu agora que é hora de obter conhecimento, tá? Existe o conhecimento que está alinhado com o seu propósito e o conhecimento que não está alinhado com o seu propósito. Você pode ter como propósito ganhar muito dinheiro. Você tem N caminhos para você ganhar muito dinheiro. Quais desses caminhos que estão alinhados com o seu propósito? É isso que eu me refiro quando eu falo de você construir o seu desejo. Não é simplesmente você pegar, por exemplo, uma ideia de outra pessoa e tentar replicar para você. É você criar o seu próprio desejo. E isso é difícil. É difícil você criar o seu próprio desejo, tá? Então, isso equivale ao quê? A você criar o seu sol no seu céu mental. Então, quando a gente fala de entretenimento, de conhecimento generalizado ou conhecimento geral, a gente fala daquela pessoa que sabe um pouco de tudo e muito profundamente de nada. E por que que a pessoa sabe um pouco de tudo? Porque não tem um sol forte o bastante, um desejo fortalecido o bastante para focar em uma coisa só. Simples assim. E como é que você muda uma situação como essa? Você muda empoderando o seu desejo, tá? Veja o módulo 1 novamente para mais detalhes e você entender como empoderar o seu desejo. Você tem fatores qualitativos, quantitativos, tá? E você tem também a autossugestão, que é uma maneira de você se conhecer melhor e, com isso, você semear pensamentos melhores na sua fazenda mental. Se você caiu de paraquedas aqui nesse módulo, conhecimento especializado, talvez eu tenha falado um monte de termo aí que não está fazendo sentido para você. Fazenda mental, céu mental, sol, sabe? Pô, eu achei que era conhecimento especializado e tudo mais. Calma, tá bom? Vai ter a versão light desse curso aqui, a versão mais assim, né? Hot Pocket ou a versão mais relâmpago, para você que só quer mesmo a nata do negócio e sem se aprofundar muito. E na versão light vai ter os mesmos módulos que teremos aqui, só que de uma maneira bem mais resumida, tá? Bem mais sucinta. É uma espécie de ponto médio entre o módulo completo, os pontos a fixar no final do módulo. Então, você também vai estar agraciado com isso. E você também, espero eu, que tenha o seu livro, a sua cópia do livro aí, Quem Pensa Enriquece, para você acompanhar juntamente com esse curso aqui, tá? Então, se você ainda não pegou, pega aí a sua cópia do livro, você vai ver que o autor fala de conhecimento geral e conhecimento específico logo no começo do livro. Ele vai falar algumas histórias e tudo mais, assim, sobre situações que deram certo, porque a pessoa investiu em conhecimento específico, vai falar de fontes de conhecimento, biblioteca, faculdade, vai falar que as pessoas não valorizam as coisas que são de graça e fica meio que de modo superficial. Aqui a gente vai mergulhar. Eu vou te falar qual conhecimento específico você deve ter para você se dar bem em qualquer área, seja CLT, seja empreendedor, seja concurseiro, seja concursado, seja autônomo, seja o que você for, tá? Existe uma habilidade específica, uma habilidade aprofundada, que você tendo essa habilidade, você se dará bem em qualquer área da sua vida. Legal? Então vamos voltar aqui para a tela para eu te falar mais algumas coisas. Olha só, aqui você tem como barreira orgulho, preconceitos e vieses cognitivos, tá? Então, como assim, Carbonão, o orgulho? Barreira em relação ao quê? Em relação a você ter conhecimento, em relação a você construir o seu propósito, em relação a você
chegar na mentalidade de esforço, de estratégia, tá? De você obter conhecimento específico, de você obter conhecimento alinhado com o seu propósito. Por que que a barreira é o orgulho? Porque você pode achar que o que você sabe já está bom. Como você vai ver lá no livro, tem gente que acha que o período de ensino ou de estudo, de aprendizado, termina quando acaba a faculdade ou a escola. E é o contrário, sabe? Você nunca termina de aprender, nunca. Não haverá nenhum momento na história da criação que você terminará o seu processo de aprendizado. Você sempre vai continuar aprendendo, tá? Então percebe que a natureza, ela aprende, os processos adaptativos, evolutivos das, digamos assim, de toda a vida, de todas as raças de animais, do próprio ser humano, são uma comprovação desse contínuo refinamento de aprendizado, de conhecimento. E, portanto, se a lei da natureza, se o universo continua se aperfeiçoando, porque você, jovem gazebo ou jovem gazeba, que terminou a faculdade e acha que você já sabe tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado ou para conseguir a sua liberdade financeira. Entendeu? Então, sempre busque mais conhecimento. E vai chegar uma hora na sua vida que você vai ter um certo nível de conhecimento e você vai achar que você sabe tudo daquilo. Tá? É o efeito Dunning-Kruger. Aí depois vai passar o tempo, você vai conhecendo mais coisas, você vai ver que na verdade você não sabe quase nada daquilo. Aí vai passando o tempo novamente e você vai percebendo links de conhecimentos distintos que aparentemente não tinham nada a ver. E aí você faz esses links meio que de maneira natural na sua vida. É como se você traçasse constelações no seu céu mental. É como se a luz do seu sol, do seu desejo, fosse, de certo modo, também interconectada com as luzes dos outros pensamentos. E você começa a ver padrões nas coisas, tá? E aí você pode ver, por exemplo, tem gente que vê vendas em tudo quanto é lugar, tem gente que vê, por exemplo, marketing em tudo quanto é lugar, tem gente que vê psicologia em tudo quanto é lugar. E aí você, conforme for o seu desejo, você vai ter essa lente, essa meio que distorção de você ver o mundo, mas você vai fazer várias conexões com as coisas. Isso vai ser um período no seu progredir, no desenvolvimento, que as coisas vão ficar mais fáceis para você. Porque vai chegar um conceito e você só vai precisar rearranjar um pouquinho dentro do seu esquema mental para você entender como é que funciona. E espero eu que o conhecimento específico que eu vou te entregar aqui já economize, de certo modo, muito tempo para você. Eu espero que o que eu entregar dentro deste módulo já seja, assim, não um atalho, mas, assim, um turbo na estrada para você enriquecer em todos os aspectos, tá? Eu vou mostrar para você qual é o modo mais rápido, o modo mais eficiente, tá? E também mostrar em contrapartida outros modos que você pode seguir também. Por exemplo, tem gente que quer obter conhecimento agindo só por conta própria. Simples assim. Tem gente que pensa, é tão egoísta que só pensa em si e quer conseguir tudo só na mentalidade ganha-perde. A pessoa ganha, os outros perdem. E tem gente que pensa na mentalidade ganha-ganha. Então a pessoa ganha, os outros também ganham. E aí, quem você acha que chega mais rápido ao objetivo? Tá? Pensa bem. Quem você acha que chega mais rápido? Tá? Olha ao seu redor. Você acha que a natureza ela é mais perde-ganha ou ganha-perde? Veja bem quantas sementes tem num fruto, tá? Veja que cada semente, se germinada, pode gerar vários outros frutos. E aí lembra da analogia do seu céu mental e da sua fazenda mental no módulo 3. E perceba que cada fruto tem várias sementes. Aí você pensa, interessante. Perceba que uma boa ação sua dará frutos, e nesses frutos haverão outras sementes de boas ações, e cada semente vai, germinada na sua fazenda mental vai multiplicar exponencialmente esse ganho. Agora vamos pensar na mentalidade do ganha-perde. Se você tem, qual que é o fruto de uma ação ganha-perde? O fruto, primeiro, que ele é, digamos assim, lutado ou disputado com outras pessoas, porque
a parte que perde no ganha-perde vai querer o fruto para ela, porque ela está perdendo. E você, se estiver na mentalidade ganha-perde, vai querer tudo para você. Então vai ser um cabo de guerra. Então não haverá consenso. E essa diminuição na capacidade de colaboração implica numa diminuição na capacidade de uso da mente, não do cérebro, da mente. E, consequentemente, essa diminuição no uso da mente implica numa pior eficiência de obtenção de metas e de resultados. Então, imagina que, fazendo agora sim um comparativo com o cérebro, já ouviu a expressão que duas cabeças pensam melhor do que uma? É a mesma ideia do que você pegar, por exemplo, duas baterias e você dispô-las de um certo modo. Quando você dispõe a bateria em um certo modo, você tem uma tensão equivalente, ou você tem uma corrente equivalente, tá? Então, quando você liga as baterias em série, ou quando você liga as baterias em paralelo, você tem combinações diferentes. Uma dessas combinações dá mais tensão, ou seja, maior amplitude de pensamento. Eu sei que, né, essa parte está meio abstrata, é um pouco abstrato mesmo o que eu estou falando, só que vem comigo que você vai entender onde eu vou chegar. Da mesma forma que duas mentes pensam melhor do que uma, dois cérebros raciocinam melhor do que um, dois processadores no seu celular processam melhor do que um, e duas mentes pensam melhor do que uma. Esse é um preâmbulo ou um prolegômeno, já essa palavra difícil já tem que estar no seu dicionário, do capítulo 9, do módulo 9, que é justamente o poder da mente superior, tá? Então, e por que que é importante você agir desse modo? Você pode agir do modo mais eficiente e ter melhores resultados, ou do modo menos eficiente e ter menores resultados. Basta você ver como funciona Logos, módulo 2, fé. Tudo isso que eu tô te falando, eu tô falando porque eu estudei pra caramba antes de fazer esse curso aqui, e eu tô trazendo pinceladas de conhecimento que estão dentro deste curso para você sacar que essa desenvoltura, essa, digamos assim, facilidade talvez ao expressar alguma coisa, deriva de você ter conhecimento e conhecimento específico e fazer links com esses conhecimentos específicos. Tudo isso pode parecer, talvez para você, muito teórico e pouco prático. E eu te digo que, na verdade, isso é muito prático. É muito prático. Essa parte de conhecimento, de logos e tudo mais, deve ser prático para você. Você deve usar o seu potencial, a sua capacidade de raciocínio, para aumentar a quantidade de inteligência de um sistema. Isso vai te deixar digamos assim, mais rico, em todos os sentidos, tá? E essa riqueza, ela virá para você em maior proporção, tanto quanto maior for o seu alinhamento com o seu propósito e a sua busca por conhecimento específico. Então, e essa busca será maior se o seu orgulho for menor, se os seus preconceitos forem menores, se os seus vieses cognitivos forem menores. Esse é o ponto central aqui desse vídeo introdutório. Se você tem orgulho no sentido de pensar que as coisas sempre foram feitas da maneira que foram e, portanto, você não precisa variar e estudar mais coisas, estudar o novo, se aprimorar, a tendência é você ficar onde está. Agora, se você tiver a mentalidade, a mente aberta, pô, cara, vamos ouvir uma coisa nova, vamos estudar algo novo, vamos pegar algo difícil para entender. Sabe, não fica só no fácil, como diria Clóvis de Barros Filho, não fica só no fácil. Pega coisas difíceis para entender. Tenta entender o que a pessoa está falando. Como eu já disse aqui anteriormente, tenta entender o que não está sendo dito. Tenta entender o que eu estou querendo que você entenda e não só as palavras que eu estou falando. Tenta entender o que está além dos slides e não só o conteúdo dos slides. Tenta entender que eu estou tentando te dar autonomia cognitiva, autonomia decisória para você seguir o seu caminho e tomar as melhores decisões para você. Só que para você seguir esse caminho, você deve entender que existe conhecimento específico e existe conhecimento geral, também chamado de entretenimento. Essa é a perspectiva nova que eu quero te dar aqui. Conhecimento geral
não é conhecimento, e sim entretenimento. Qualquer coisa que for uma generalidade, a menos que você se esforce para você linkar isso com o seu desejo, com o seu sol, isso será apenas um conhecimento geral, um entretenimento. Portanto, qualquer coisa que você for consumir, qualquer coisa que você for fazer para você, faça com que tenha alinhamento com o seu desejo. E o seu desejo, módulo 1, para mais detalhes, deve estar alinhado com a sua fazenda mental, módulo 3, através do quê? Do exercício da sua vontade e da fé, módulo 2 também, tá? Então perceba que cada módulo ele é incremental ao conteúdo agregado previamente, tá? Então sugiro você começar do primeiro módulo e a gente ir fazendo essa sequência aqui. Combinado? Tá? Então, vamos fazer um último share screen para você ver novamente aqui, tá? A tela. Percebe que o conhecimento específico é o Sol, conhecimento geral são como as estrelas no céu noturno, e aí falta de foco é como consequência aqui, tá? E no caso do conhecimento específico, vai empoderando o seu Sol. Quanto maior o tamanho do seu Sol, mais grana você vai ter na conta bancária. Simples assim, tá? Então, quanto mais você se aprimorar em conhecimento, mais dinheiro você vai ter, mais recursos você terá. A maneira de você fazer isso estará explicada aqui neste curso para você. Beleza? Então, por hoje é só. E até o próximo vídeo!